Amém? Tome o seu assento. Se você quiser continuar com a sua Bíblia aberta, para que possamos ir buscando mais de Deus aí, nos alimentando mais, isso é muito importante, que eu vou citar algumas coisas. Querido, uma das coisas que eu mais aprendi através do Evangelho, da história da vida de pessoas, de tudo aquilo que eu vivi, é que Deus é um Deus sábio, e que nos direciona a um propósito. Escute bem, Deus nos direciona a um propósito. Preste atenção, Ele nos introduz a esse processo. É um propósito, mas para viver esse propósito, Ele nos introduz a um processo. Processo tem a ver com estruturação e saber forjar em você o que for preciso para sustentar aquilo que será alcançado. Moisés só pôde levar o povo ao deserto porque ele alimentou as ovelhas no deserto. Muita gente quer viver algo que nunca viveu sobre a sua vida. Paulo vai nos dizer em 2 Timóteo 2,15, ele diz assim: o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Para conseguir, existe uma exaustão, existe algo que a pessoa precisa trabalhar de tal forma que você observa que um atleta, ele vai trabalhar aquilo constantemente para alcançar o nível de vitória que ele quer. Muitas vezes a gente vê um conquistador, alguém que chega lá numa Olimpíadas, que esse ano nós tivemos, a gente observa e a gente pensa que a vida daquela pessoa é uma vida normal, mas muitas vezes ele sacrifica 5, 10, 8 horas por dia de treinamento para chegar a um objetivo, de uma conquista, onde muitas vezes demora 10 segundos apenas. 10 segundos da vida dele, ele vai ficar ali anos treinando, anos sendo forjado, para que ele possa alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. É também interessante que Paulo vai nos dizer em 1ª carta aos Coríntios 9:24, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corra para vencer. O Senhor nos desafia, correr para vencer. As Olimpíadas acontecem de quanto em quanto tempo? De 4 em 4 anos? De 2 em 2 anos? De quanto em quanto tempo? Oi? De 4 em 4? Eu te pergunto, quem passou agora, quem foi eliminado no meio dessa conquista, ou quem ganhou? Deixa eu te falar, ele vai tirar férias agora esses 4 anos? Ele vai descansar ou ele vai tentar ser melhor? Quem ganhou uma medalha de bronze, você acha que ele ficou satisfeito? Você acha que quem perdeu, ele ficou satisfeito? Então deixa eu lhe falar uma coisa, existem pessoas que se machucaram nesse percurso, existem pessoas que foram eliminadas nesse percurso, existem pessoas que perderam e treinaram e chegaram ali confiante, achando que tudo iria dar certo. Quando chegou lá, se decepcionaram, porque aquilo que ele treinou não foi capaz. Mas o problema é que aquelas pessoas que ali estão, elas voltaram ao Brasil, aos seus países, com uma sede de vencer, de conquistar mais ainda, e para a próxima Olimpíadas eles conquistarem algo muito maior. E o que muitas vezes acontece conosco? Nós, no meio da corrida, da vida, nos nossos sofrimentos, nos nossos atropelos, o que vem acontecer conosco? Nós desistimos, nós paralisamos, nós colocamos a chuteira, muitas vezes ali guardada, porque nós achamos que não é para nós. Não há nada melhor de você ver pessoas que se superam, pessoas que chegam lá e ninguém dava nada, e de repente é colocado uma medalha no seu pescoço. Eu acredito que quando aquela pessoa desce aqui no aeroporto do Brasil, eu acredito que ela já deve querer descer com a medalha no peito, porque ela diz, aqui é mérito daquilo que eu me esforcei. Agora também existem pessoas que se esforçaram, mas talvez machucaram no meio do caminho, teve torções. Quantos brasileiros a gente ouviu que nas Olimpíadas passadas se machucaram, se feriram e nessas se superaram? Deixa eu lhe falar algo, a vida pode te machucar, mas não pode te paralisar. As coisas da vida podem até levar você a sofrer, existem coisas que não foram programadas para você, mas deixa eu dizer algo, tem um Deus que cuida de você, e Ele quer ver em você superação, Ele quer ver em você uma resposta de algo que você vai tomar na tua vida, onde você vai olhar e vai tomar força, que no meio daquele sofrimento, você vai conquistar o sobrenatural de Deus. Queridos, olha para a vida de José do Egito, em Gênesis do capítulo 37 ao capítulo 50,
Vemos claramente os processos que José passou para alcançar o propósito de Deus em sua vida e se tornar governador do Egito. Nós pensamos que a vida, ela é fácil, que a vida é só para quem realmente não tem pessoas que nasceram predestinadas a vencer. Não, querido, eu gosto muito de um texto que se encontra em Provérbios 24:10, que vai dizer assim, ó: não te demonstre frouxo no dia da tua angústia, senão quão pequena é a tua fé. Eu gosto desse texto, não se demonstre frouxo, não é nem fraco, frouxo, porque no dia que você tropeçar, no dia que você falhar, no dia que você errar, no dia que uma notícia ruim chegar para você e você não tiver capacidade de se levantar novamente, deixa eu lhe falar, o problema não está em Deus, está em nós. Nós precisamos aprender que o sofrimento chega para mostrar e revelar quem é forte. O sofrimento chega para revelar quem tem capacidade de enxergar adiante, em cima de situações que homem nenhum enxerga. Você precisa entender que existem coisas que vão acontecer na minha e na sua vida, mas não vão poder nos paralisar. Deus revela a José o seu propósito ainda jovem, porém foram 13 anos para que isso se cumprisse. Quantos anos? 13 anos. 13 anos para levar José a ser governador? Diga comigo assim, não. Diga comigo, não. Não foi para ser governador, mas para ser um homem maduro. Existem processos da nossa vida que Deus está demorando para gerar em nós homens e mulheres maduras, fiéis, que entenda que ao meio ao sofrimento, Deus vai fazer algo de você, alguém de você que vai ser forte, alguém que vai ser valoroso. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, ali está indo uma mulher valorosa, ali está indo um homem valoroso, ali está indo um homem e uma mulher conquistadora, porque no meio dos sofrimentos, eles vão ver quem é Deus sobre a tua vida. Você precisa entender, os sofrimentos nos fazem crescer. Às vezes, não conseguimos contemplar o propósito de Deus em nossa vida, que muitas vezes respeitamos. Por quê, pastor? Porque mesmo discernindo os processos, muitas vezes tem gente que abandona o barco. Você acha que o Senhor chegou no barco de Pedro, quando ele ali não pescou nada, porque ele tinha pescado? Eu falei isso aqui quarta-feira. Você acha que Jesus, se tivesse chegado no barco de Pedro, no dia de uma grande pesca, Pedro teria afastado o barco dele? Pedro teria dado tempo para Jesus para ouvir a sua mensagem? Pedro estaria preocupado com as conquistas que ele teve. Mas Jesus chega numa noite em que Pedro estava decepcionado. Melhor, numa manhã. Ele havia pescado a noite toda, mas quando ele chega pela manhã, ele não chega com nada. Você já reparou que Jesus chega no meio das nossas frustrações? No meio dos nossos sofrimentos? E é quando você fica mais sensível para ouvir a voz de Deus? Você já reparou que no meio das suas dores, você fica mais sensível ao toque do Espírito Santo? Olha o que Salomão vai dizer para mim e para você, Eclesiastes 7. Melhor ir à casa onde há luto, do que à casa onde há banquete. Melhor ir à casa onde há tristeza, do que à casa onde há alegria. Porque ali se vê o fim de todos os homens. É muito fácil falar de conquista, mas não existe nenhum conquistador que chegou à conquista depois de ter vencido os seus obstáculos. Não existe nenhum conquistador que possa ser vencedor porque ficou olhando e as coisas acontecendo e caindo na sua rede ou chegando na sua casa porque ele não fez nada. Todo conquistador é alguém que se levantou em meio aos tropeços da vida e entendeu que o Senhor é a sua força, entendeu que o Senhor é o seu propósito. José passou por 4 fases que o levou para o seu propósito. Primeira fase, os seus sonhos. Tem época que a gente só sonha. Tem época que você só enxerga o que Deus tem para fazer na tua vida. Você vive a fase dos sonhos. E viver a fase dos sonhos é bom demais, que você fica sonhando o que você ainda não chegou lá. Mas tem a segunda fase, das tribulações. Para sonhar, você precisa entender também que você vai ser atribulado. Vai ter coisas que vão vir na sua vida para tirar a tua paz e tirar você do propósito. Terceira fase, a fidelidade. Porque é no meio das tribulações que Deus vai saber quem é você ou não. Se você vai perseverar no meio das tribulações e no meio dos sofrimentos e entender que você é capaz de chegar no lugar que Deus te prometeu através da sua fidelidade. E a quarta fase é a fase da vitória de José. Mas deixa eu te perguntar, olha o homem que ele se tornou. Eu te pergunto, quem queria matá-lo? Quem odiava José? Não eram os seus próprios irmãos? Seria fácil se fossem os primos. Seria fácil se fossem os vizinhos. O pior que foi os próprios irmãos.
Os próprios irmãos odiaram José. Mas deixa eu te falar, no processo da caminhada, ele teve oportunidade de fazer tudo para destruir os seus irmãos. E eu te pergunto, Gênesis capítulo 50, quando os irmãos dele chegam lá, que estão com fome na sua terra, e olham para José, José prepara uma cena, põe os seus irmãos de frente a ele, e pergunta para eles, vocês sabem quem eu sou? Eles não sabiam quem era José, porque a vida vai nos moldar também, a vida vai nos dar força, para você ser diferente, e não ter mais coração de quem odeia. E o que acontece no meio disso? José olha para os seus irmãos e disse, eu sou José, aqueles a quem você perseguiu. Na mesma hora os seus irmãos se prostraram e disseram, se possível faça de nós um dos teus servos. Por que eles fazem isso? Eles estavam sendo humildes porque não tinham o que comer. Muitas vezes a humildade só bate à nossa porta, porque nós estamos passando por necessidades. Muitas vezes a gente só se torna humilde porque algumas coisas da adversidade da vida nos ensinam. Mas aqueles irmãos estavam querendo mostrar para José que eles iam continuar sendo ali os seus servos. E José dá uma lição para eles dizendo, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. Tem coisas que o machucado da vida, o sofrimento da vida não vai te matar. Eu brinco de vez em quando aqui falando o seguinte, deixa eu te falar, alguém já foi num sepultamento de um crente fiel, e quando chegou lá no sepultamento, aí os irmãos falando, vamos cantar? Porque esse irmão morreu de luta, de sofrimento. Alguém já viu isso? Não? Por que não? Porque aquele irmão que morreu, ele não morreu sofrendo, ele morreu conquistando. As lutas podem ter chegado à sua vida, mas você quando chega lá, a maioria dos versículos que você vai ouvir é, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deixa eu lhe falar, você está combatendo o bom combate, você está completando a carreira, não é tempo de parar, porque algumas coisas parecem dar errado, ou que você está sofrendo, porque ainda não chegou a hora de você guardar a fé. Ainda tem milagre de Deus para a tua vida, ainda tem milagre de Deus para a tua casa. Aprendemos que o sofrimento é uma realidade, e que sobrevém sobre todas as pessoas. O sofrimento tem por propósito quebrar as resistências humanas. Quebrar as resistências humanas. Tem coisas que estão em nós, se a gente pudesse, irmão, a gente tomaria a frente, realizaria muita coisa, iria fazer do nosso jeito. Aí Deus não permite, porque Deus mostra para nós que nós somos também pecadores, pessoas que precisam também da ajuda de Deus. E a gente olha e vê o quanto que nós precisamos amar o meu irmão, amar o meu próximo, porque ele também sofre. Tem hora que a gente olha assim e pensa, eu estou sofrendo. Outro dia eu estava conversando com meu amigo Marcelo ali, estávamos trocando uma ideia, ele disse, pastor, pensa naquele dia que eu estava passando uma luta. Eu peguei um passageiro, uma senhorinha aqui no Parkway, quando a mulher entrou dentro do meu carro, que nós começamos a conversar, quase que eu pedi para ela orar por mim, pastor. Porque o que a mulher passa é muito mais luta do que eu passo. Meu querido, a gente só olha as nossas lutas, os nossos sofrimentos, porque nós não entendemos o que é do meu irmão. Muitas vezes a gente só quer olhar para nós e se fazer vítima, e se vitimizar em cima de situações tão pequenas, que Deus tem conquistas para nós, e Deus está dizendo, se levante, tenha coragem, isso não vai te matar, isso não é para te matar, isso é para te fortalecer. Olha o que o Senhor disse ali em João 16, 33, ele estava conversando com os seus discípulos, e dizendo para os discípulos que ele ia embora, mas que não era para eles ficarem desanimados, porque o Senhor iria mandar o Consolador. Se ele não fosse, o Consolador não viria. Tem coisas que precisam acontecer na nossa vida para que a gente cresça, tem coisas que precisam vir na nossa vida para que a gente amadureça, tem coisas que precisam vir sobre nós, para que você mostre a sua resistência. Você não é qualquer um não, você não é menino dodói não, você é alguém resistente, você é alguém que vai vencer, você é alguém de coragem, você é alguém que vai levantar a sua cabeça, você é alguém que vai dar a volta por cima, você vai ser alguém que as pessoas vão olhar e vai dizer, rapaz, eu pensei que eu ia te ver prostrado. Você vai dizer, você pensou, mas tem um Deus que está seguro na minha mão, que me ajudou a dar a volta por cima e curar as minhas emoções. E o melhor, você não vai ser vingativo.
Porque você curando as suas emoções, você não vai se tornar uma pessoa vingativa. Porque o pior, irmão, são pessoas que estão dentro da igreja orando para querer conquistar, para mostrar para o outro que ele é alguma coisa, que ele pode mais, que ele é capaz mais. Deixa eu te falar, querido, quando você chega aqui, inverte os valores. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser servido, sirva. Quem quer ser maior, seja o menor. Aí Deus nos confronta mostrando para nós que precisamos aprender a ser servo e aprender a servir. Não é porque eu estou bem, eu tenho que servir porque eu estou curado, porque eu sou renovado e sou restaurado por Deus. Agora, quando a gente mostra as nossas feridas, a gente logo mostra que nós temos interesse, porque se é um jogo de interesse, querido, deixa eu lhe falar, eu só sirvo a você, José, se você vai me dar comida, faça de nós um dos teus servos. José disse, não, você não precisa mostrar isso não. Vocês foram meus irmãos, me perseguiram, mas deixa eu lhe falar, o que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou em bênção. O meu coração não é de alguém que vai julgar ou vai dizer mal contra você. Ele estava dizendo, eu estou curado, eu fui curado no processo. E quem é curado no processo, não amaldiçoa, não fala mal, não reclama. Quem é curado, abençoa, porque entende que a sua vida é uma vida onde Deus manifesta o poder dele sobre nós. Por isso, querido, o sofrimento tem o propósito de quebrar a resistência humana. Tem hora que você não quer, mas você vai ter que fazer. E enquanto você não fizer, Deus não te prepara para o próximo nível. Você já reparou que tem coisa na nossa vida que Deus está nos forjando? Você já reparou que tem coisa na nossa vida que não adianta a gente fugir? Você já viu que tem coisa que Deus está trabalhando em nós? E a gente até diz, eu queria. Você diz, você queria. Mas enquanto você quer, você precisa entender que é o meu processo que vai acontecer na tua vida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês, a realidade do sofrimento. O sofrimento é um problema universal, não é seu, não é meu, é nosso, que dá de ordem de qualquer forma, a vida de qualquer pessoa, a pessoa sofre. Pastor, eu gostaria muito de morar lá no Lago Sul. Amém. E você acha que quem mora lá no Lago Sul não tem problema? Você acha que quem mora numa mansão não tem problema? Quantos veem, estava vendo o vídeo dessa mulher que foi presa agora, aos olhos, quantas mansões, quantos carros, aparece um problema. Deixa eu te falar, problema aparece para quem é simples, para quem é rico, para quem é bonito, para quem é feio, para quem é desprovido de beleza, para quem é cabeludo, para quem é magro, para quem é careca, para quem for. O problema vai bater a porta. A diferença é o que eu faço com aquele problema que chegou para a minha vida. Por isso, a Bíblia quer que você não seja só inteligente. O mundo vai te dar inteligência, mas o céu vai te dar sabedoria. Ei, o mundo você vai adquirir conhecimento. Você pode ir para uma faculdade, você pode estudar, pode fazer o seu curso normal, né, superior, pode fazer uma pós-graduação, pode fazer um mestrado, mas não te habilita a vencer as lutas da vida, os sofrimentos. Eu já provei isso aqui, inclusive num culto, quarta profética, mostrando. Deixa eu te falar, você conhece um economista que deve? Não mexe com dinheiro? Não aprendeu a lidar com dinheiro? Mas o cara tem dívida. Você já foi no personal e o cara é gordo? Você vai querer ficar com ele? Você vai botar moral nisso? Você sempre quer o exemplo daquilo que ele vai te dar. Deixa eu lhe falar uma coisa, a vida nos ensina, mas isso eu preciso aprender, que os sofrimentos vão me fazer ser maduro diante de Deus. O sofrimento ocupa um lugar considerável nas Escrituras, desde Caim até Jó, desde o Gólgota até as visões do Apocalipse, há poucas páginas na Bíblia que não falam de sofrimento. O livro de Jó é provavelmente a maior, mais completa e mais profunda discussão jamais escrita sobre o tema das pessoas boas que sofrem. A Bíblia começa já dizendo, e Jó era um coitado, era um ninguém, era um sofredor, não é isso? É assim? Era um homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava mas sofreu. O segredo dele foi no início ou no fim? O segredo dele foi o que ele fez com o sofrimento dele. Ele perdeu tudo que tinha. As notícias ruins chegaram tudo para ele de uma vez só. Deixa eu lhe falar. A mulher dele se levanta e disse, amaldiçoa esse Deus e
Deixa eu lhe falar, ele virou e disse, vou me matar, não tem jeito mais para a minha vida, é o fim. É isso que ele fez? Sobrou para ele um caco de telha e as suas feridas. Mas ele continuou louvando a Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia. Pode te faltar tudo, mas não pode te faltar Deus. Pode te faltar tudo. É melhor você estar sem nada e ter Deus, do que você ter tudo e não ter Deus. É melhor você entender que com Deus você vence qualquer situação, em meio a qualquer sofrimento, porque os sofrimentos vão te aperfeiçoar a ser um crente melhor e entender que Ele é o teu tudo e a tua alegria. O sofrimento emocional é o mais comum e também o mais difícil de suportar. A tentativa, frequentemente, de esconder o sofrimento emocional aumenta o nosso fardo. O que nós queremos mostrar? Hoje com as redes sociais, irmão, quem é que posta que está sofrendo? Nas redes sociais só comprando, fazendo e tudo. Ninguém mostra que está sofrendo. Alguém vai postar que está sofrendo? Isso dá ibope? Querido, mas olha o segredo. O segredo é quem é gerado lá no teu quarto. O segredo é o homem e a mulher que no meio do sofrimento, ele entende que tem um Deus que te escuta, que te ouve e que movimenta os céus em teu favor. É um Deus que sabe fazer as coisas certas. Ele pode ter permitido você passar por isso, mas não vai ficar o tempo todo, porque tem algo de Deus que vai se manifestar. Tem algo de Deus que vai vir sobre a tua vida. Todavia, se por causa dos aceitos e dos enfrentos que você enfrenta, conflitos e fortalezas que você pode passar, tem algo de Deus mostrando para nós também quem é o nosso caráter. Salmo 119, verso 92 vai dizer assim, se na tua lei não fosse a minha alegria, o sofrimento já me teria destruído. Quem está dizendo isso? Davi. Se a tua lei não fosse a minha alegria, o sofrimento já teria me destruído. Olha o que Davi também vai dizer. Se eu tivesse asas e pudesse voar. Mas ainda bem que Deus não dá asa. Porque se Deus tivesse dado asa, a gente fazia muita coisa que a gente queria. Estaria em muitos lugares que a gente não poderia. Aí Deus corta as nossas asinhas para mostrar, processo é algo que se passa, não é algo que se escolhe. Não é para mim você escolher, é para mim obedecer. É para mim entender que nesse processo tem algo de Deus que vai ser bendito sobre a minha vida. Queridos, não há nada melhor, eu não sei você, mas eu gosto de escutar histórias. Essa semana a advogada aqui da nossa igreja pediu para mim estar indo lá orar e ungir o escritório dela. Eu falei, ok, eu vou sim. Fui lá no escritório dela. Amados, a gente vê as pessoas, o sucesso que elas alcançam, e a gente não tem dimensão do que as pessoas passam. A gente só vê o agora, sim ou não? Ninguém vê o sofrimento, ninguém vê as lutas, as contas, as dívidas, os problemas, as tribulações. Aí quando eu cheguei lá, ela falou, pastor, eu chamei o senhor aqui por duas coisas. Uma para o senhor abençoar aqui o meu novo estabelecimento, meu novo local, mas também para agradecer a Deus pelas conquistas dele. Deixa eu lhe falar, ela está afastada. E ela disse, essa semana, Deus me levou aí à igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu me lembrei de tudo que Deus me prometeu. Uma pessoa que morou no Lago Sul, era empresária, tinha loja no shopping, o marido empresário, e ela disse, pastor, nós quebramos, que rachamos, que eu fui morar há 20 anos atrás em Valparaíso 2, e ainda me separei. E tinha dia que eu não tinha o dinheiro para comprar o leite para o meu filho. E eu me levantei, pastor, em meio ao nada. E eu lembro dos dias que eu me jogava no chão da igreja e chorava. E Deus falava as promessas que Ele tinha para a minha vida. Pastor, hoje está completando 20 anos que eu sonhei o sonho de Deus. E eu estou vivendo os milagres do Senhor. E eu olhei para ela e disse, você quer voltar a viver aquela vida que tu vivia lá atrás? Ela disse, não. Valeu a pena sofrer, porque Deus gerou em mim uma mulher madura. Eu falei, só falta uma coisa então, você voltar para o Senhor, porque a boa obra do Senhor vai se completar sobre a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você precisa entender, você ainda vai parar, e vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Tudo que eu passei,
para Deus ser glorificado sobre a minha vida. Quem está sendo exaltado sobre a minha vida é o nome do Senhor. Segunda coisa, a causa do sofrimento. As Escrituras falam do sofrimento como sendo um instrumento neste mundo, justamente que Deus criou perfeito para trabalhar em nós em meio à dor. Gênesis 3, verso 1. Vejamos algumas razões por que o homem sofre. O pecado de Adão e Eva, mas também as más escolhas que ele faz, os desajustes da própria natureza, e para a glória de Deus. Existem motivos que eu preciso entender. Por que eu estou sofrendo? Entendemos que existem consequências que foi por causa do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva, por desobedecerem no paraíso, nós estamos até hoje sofrendo consequências dessas lutas e dessas adversidades. As nossas más escolhas também, nós precisamos ser maduros para reconhecer que existem coisas que fomos nós que construímos. Nós precisamos ser responsáveis também e dizer: foi eu que escolhi errado, foi eu que fiz errado, foi eu que coloquei a mão na hora errada, foi eu que fui aonde Deus não mandou eu ir, foi eu que quis. Também eu preciso entender isso. Eu também preciso entender que existem desajustes da natureza. Existem pessoas que estão sofrendo agora pelo fogo, pelas tragédias, pelo desajuste que está acontecendo. E a gente olha e diz: por que tudo isso? Hoje de manhã eu falei, a trombeta, a primeira trombeta de Apocalipse número 8 já está tocando. São 7 trombetas que vão tocar. E a primeira fala sobre 1/3 da terra vai ser consumido pelo fogo. Pastor, a primeira trombeta já está tocando. E o que a gente está olhando e fazendo? Estamos distraídos, desapercebidos com aquilo que Deus há de fazer sobre a terra e sobre o seu povo. E nós precisamos voltar para a essência daquilo que é a palavra, para a gente entender que Deus tem um propósito. Eu falei hoje de manhã também, vocês viram quantas crianças estão morrendo? Vocês já repararam que estão sendo derramado sangue inocente? Vocês sabiam que 65 crianças até 1 ano de idade já morreram nos hospitais de 2022 para 2023? Você sabia que 5.000 crianças estão morrendo por ano? E a gente está olhando tudo isso e não está entendendo o que está acontecendo. Tem algumas coisas que estão sendo requeridas para que justamente o inimigo possa reinar sobre esta terra. Mas hoje de manhã nós oramos aqui e declaramos que na nossa casa tem o sangue do Cordeiro. Nem nos meus e nem nos seus filhos o inimigo vai tocar. Eu quero declarar que sobre os filhos desta casa ninguém vai tocar. Eu quero declarar que sobre a tua família, sobre os teus parentes, o sangue de Jesus reina sobre a tua vida. E o nome do Senhor vai ser bendito. Então eu quero lhe dizer, nós precisamos estar atentos. Então qual é o propósito do sofrimento? Há pessoas que a gente fala, a gente está aqui e eles estão simplesmente em outros céus, em outro lugar, em outra terra, porque muitas vezes quando você está falando, é simplesmente números, e a gente está desapercebido com a cronologia do que os céus está fazendo, de Apocalipse, capítulo de número 8, quando você precisa entender daquilo que Deus está querendo abrir a nossa visão, para entendermos como filhos de Deus, que todo esse sofrimento, porque Deus precisa salvar, por causa de José, o sofrimento de José, era para salvar a nação Israel, era para salvar aquele povo. E Deus, se fosse para tirar José ali, simplesmente do natural, falar com José, sai daí e vai para o Egito, José no natural não fazia, mas José precisou sofrer. Tem coisas que nós estamos sofrendo para que a nossa família seja salva, para que a nossa casa seja salva, para que os nossos filhos sejam salvos. Então qual é o propósito do sofrimento? Quando estivermos passando por sofrimento, devemos compreender que o divino artista nos está preparando para sermos instrumentos do seu propósito. O Senhor está preparando a mim e a você para testemunhar de quem é Ele sobre a nossa vida. O sofrimento quebra a resistência oposta de Deus. O sofrimento obriga o homem a uma tomada de decisão e de posição definida a favor de Deus. Irmão, existem coisas que é o seguinte: ou você opta caminhar com o Senhor, ou você vai decidir, ou não vai decidir. Ou você entende que dentro da arca tem vida, e você tem que estar dentro da arca. Deixa eu lhe falar, é difícil viver com pessoas? Sim ou não? Oi? Mas é melhor estar dentro da arca, tirando o cocô e jogando para fora e ter vida, do que estar do lado de fora e tendo morte. Dentro da arca tinha vida, fora da arca tinha morte. Dentro da arca tinha vida, fora da arca tinha morte. Então é melhor dentro da arca, sentindo o cheiro do xixi e do cocô, mas tendo vida em Deus e colocando as coisas em ordem, do que estar fora, perdendo a visão daquilo que Deus tem para a nossa vida.
Por isso, eu preciso entender que o sofrimento aumenta a piedade. Você já entendeu que aquilo que você passou, você é capaz de ajudar alguém? Porque se aquela ferida que foi aberta na sua vida não te ensinou, desculpe, tem coisas que Deus vai ter que tratar com você com mais força. Você já reparou que os mais generosos, os mais piedosos, são os mais humildes? Geralmente quem mais tem é mais ganancioso, porque ele acha que vai faltar. Você chega num lugar desse aí, onde tem um mendigo, você dá uma marmita para ele, ele olha o colega do lado, ele pega e divide a marmita com o colega. Você dá 2 roupas para ele, ele é capaz de dividir a roupa. Mas muitas vezes a gente se torna egoísta, porque nós nunca passamos por aquilo, não sabemos o sofrimento. Então como lidar com o sofrimento? Tiago capítulo 1, verso 2 e 3 vai dizer assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova produz fé, e a fé produz esperança. Então tenha alegria ao passar por provações, porque essas provações vai gerar em nós fé e vai gerar em nós esperança. É o que tem nos feito mais felizes, e é o que tem nos feito mais confiantes em Deus, para continuar caminhando. Não esconda o sofrimento. Querido, não é andar com cara de chupou limão, porque tem uns crentes, irmão, que você encosta perto dele, estão passando luta. Não, irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Luta nós vamos passar, mas não há nada melhor do que quando você escuta o que as pessoas passam e elas superaram. Não há nada melhor quando você olha para alguém que superou algo, que te dá força para caminhar. Não há nada melhor quando você entende que pessoas que aparentemente não tinham a capacidade de vencer, venceram. Quantos de nós vencemos? Quantos de nós somos melhores do que nossos próprios parentes? Por consequência, aquilo que Deus tem nos ensinado. Então, querido, suporte com alegria. O homem piedoso sabe suportar o sofrimento inevitável, sobretudo quando assim o exigirem, o serviço de Deus. Por isso, quando você serve aqui, quantos irmãos estão te servindo? Quantos irmãos estão adorando aqui na frente? Quantos irmãos estão ali na porta? Quantos irmãos estão ali no estacionamento? Quantos estão no Kids? E você chega e fala: esse irmão deve estar com a despensa da casa dele cheia. Esse irmão não deve ter falta de dinheiro na conta dele. Esse irmão não deve ter problema nenhum. Esse irmão deve estar com a vida maravilhosa. E muitas vezes a gente sobe aqui, muitas vezes passando por lutas e adversidades, mas confiante que o Senhor que nos colocou aqui é quem cuida de nós. Nós não cantamos porque Ele vai fazer, nós cantamos porque Ele é Senhor da nossa vida. Nós não pregamos porque Ele vai fazer, nós pregamos porque reconhecemos que Ele é o dono de todas as coisas. Se eu tiver, Ele é Deus. Se eu não tiver, Ele continua sendo Deus. E no meio das minhas adversidades, eu vou vencer. Jesus também, querido, como seu modelo. Ele é meu modelo e seu modelo. Jesus não nos deixou nenhuma fórmula quanto ao porquê e à origem do sofrimento. Se tem uma coisa, quando o sofrimento bate a nossa porta, a gente fica se perguntando: por quê? Por quê? Por quê? Ele nos presenteou com um caminho de vitória frente ao sofrimento. Ele viveu em triunfo em meio ao sofrimento. O segredo do seu triunfo foi sua identificação com a vontade do Pai no meio do sofrimento. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem. Então, de vez de você falar alguma coisa, não deu certo, não vai dar certo, diga: tenha coragem, irmão, você vai vencer. Tenha coragem, irmã, você vai dar a volta por cima. Tenha coragem, meu irmão, Deus será sobre a sua vida. Então, por isso, viva com esperança. O sofrimento vai passar. Eu tenho uma notícia para você: o sofrimento vai passar, a luta vai passar, essa adversidade vai passar. Olha o que diz em Jó 14, versos 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda que se remova, ainda que se necessário, os seus renovos brotarão. Se envelhecer na sua terra a raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará, e dará ramo como uma planta viva. Ei, tem água chegando sobre a tua terra.
Tem água chegando sobre as suas raízes. Tem água chegando sobre as suas emoções. Tem água chegando sobre a sua vida. Aonde muitas vezes tentaram dizer, não vai ter aí mais nada. Deus está dizendo, eu vou mandar água. Para você entender que eu sou o Deus de esperança. Que vou trazer esperança para a tua vida. E o meu nome vai ser glorificado. A esperança. Olha o que diz em 2ª carta aos Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos, olha o que Paulo vai dizer, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que qualquer um deles. Então essa livre e momentânea tribulação que nós estamos passando, Paulo está dizendo, vai ser passada. Melhor, você ainda vai pisar em ruas de ouro e de cristal, e cantar o hino da vitória. Mas para isso, eu tenho que lidar com o sofrimento. Para isso, eu tenho que aprender que Deus não me abandonou, não me deixou. Tantos questionamentos estão dentro de mim. Por quê? Como? De que forma? Como? Por que eu sofri isso? Por que eu sofri esse golpe? Por que Deus não me falou? Por que eu perdi? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que aconteceu? Eu não merecia. Ei, você acha que Deus perdeu o controle? A sua vida é dele? Você é filho dele? Você é guiado por ele? Então ele só está preparando as tuas emoções, para que ela possa ser curada, e o nome dele ser glorificado. O cristão deve ser o homem mais extraordinariamente feliz do mundo, porque tem a alegria de passar por adversidade, e entender que tem um Deus que cuida de você. Stanley Jones vai dizer isso. Então eu tenho que ter alegria. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Coragem. Tende o quê? Tende o quê? Eu concluo aqui dizendo a você, aprendemos também que para lidar com o sofrimento é preciso não esconder o sofrimento, mas suportá-lo com alegria, seguir o modelo de Cristo e viver com esperança. Que Deus nos sustente em meio ao sofrimento e nos cure. Porque o que eu quero ministrar aqui, o que eu estou ministrando, é que eu e você possamos ser curados. Queridos, que as portas que foram abertas, as feridas que foram abertas em nós, seja vencida em nome de Jesus. Nada daquilo que do sofrimento pôde brotar em mim e você, venha, meu irmão, atrapalhar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Ninguém gosta de sofrer. O sofrimento é o resultado do pecado do mundo. Um dia, quando Jesus voltar, todo o sofrimento acabará. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nem todo sofrimento é causado pelo próprio pecado. João 9, 2 e 3. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Jesus vira e diz, ele nasceu cego para que se manifeste a glória de Deus. Existem coisas que o homem fez, mas existem coisas que é para manifestar a glória de Deus. Todos nós possamos passar por sofrimento, mas Deus promete nunca nos abandonar. Ei, é nunca nos abandonar. Isaías 43:2. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você passar pelo fogo, eles não te queimará, nem chama algum arderá em ti. Deus te ajudará a confiar nele e superar o sofrimento. Deus tem poder para te livrar no meio das adversidades. O Senhor é quem te sustenta. Deus também ajuda quem confia nele e supera o sofrimento. Deus tem poder para nos livrar. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 4:17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força para que em mim a mensagem fosse plantada e proclamada a todos os gentios que a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. A Bíblia avisa que vamos ser livres da garra do inimigo. Então, querido, como Paulo disse a Timóteo, você também tem um Deus que está ao teu lado. Tem um Deus que está na tua vida. E eu encerro a você dizendo, Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça.
porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa o insultarem, o perseguirem, levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mas Deus pode transformar até o nosso sofrimento em bênção. Quem se mantém fiel a Deus e não desiste no sofrimento, será recompensado na eternidade. Querido, nós temos um Deus que sabe tratar com a nossa vida. Por isso, nós precisamos vencer. E eu preciso vencer esse sentimento que muitas vezes está aí. Se eu pudesse, a gente usa muito, se eu pudesse, se é, mas a gente não pode. Tem hora que a gente vê, ou você depende dele, ou você depende dele. Depender de Deus é mostrar que eu sou curado nele. Ele é a minha força, ele é a minha fortaleza, ele é o meu socorro bem presente no momento da angústia. As minhas feridas, pode até alguém que está querendo apontar, mas ao mesmo tempo eu vou ser curado, porque eu tenho um Deus que tem o remédio certo, tem o bálsamo certo para as minhas feridas, e eu ainda vou glorificar o nome do Senhor. Eu não vou ficar me vitimizando, eu não vou ficar olhando para o meu passado e carregando algo que não me pertence mais. Ele me fez livre para adorar e exaltar o nome dele. Ele é a minha força, ele é o meu refúgio, ele é o meu lugar de cura, ele é o meu lugar de refúgio, onde eu posso descansar nele. E eu encerro aqui dizendo, lembra quando todos estavam indo para a festa em Jerusalém? Todos estavam indo para a festa. Jesus sai do meio da multidão e vai a um tanque, em hebraico chamado Betesda. E lá tinha um homem que estava lá há quantos anos? Vou dar uma dica para vocês. Quantos anos? 38 anos. E uma vez por ano, o anjo descia. E a Bíblia está dizendo que uma vez por ano, o anjo ao descer, agitava as águas. E o primeiro que descesse aquelas águas, era o quê? Era o quê? Quantos anos que aquele homem estava ali naquela cama? Teve alguém que o levou até lá, mas não teve alguém que teve coragem de levar ele até o tanque. Tem muita gente que pode te ver sofrer, mas não tem capacidade de te ajudar a vencer. E aquele homem fica ali no tanque. Agora olha só, Jesus deixa de ir para a festa, para ir para o tanque do milagre. E a Bíblia diz que quem estava lá, os enfermos, os doentes, os que estavam sofrendo. Agora aquele homem, por não sair de lá 38 anos, irmão, não é culto toda semana, não é culto todo dia. Era culto uma vez por ano, a água só era agitada uma vez por ano. E aquele homem resolve não descer, não sair dali. Só que quando Jesus chega, tem muita gente que está igual aquele homem. Quando Jesus chega, Jesus fala com aquele homem, e aquele homem se vitimiza. Senhor, eu estou aqui há 38 anos, mas quando a água agita, o primeiro que vai, ele é curado. E eu não tenho ninguém que me ponha lá. Só que quem estava do lado dele? Quem estava do lado dele? Quem está aqui hoje? E deixa eu lhe falar, não precisa de água ser agitada. Só precisa você acreditar que aquilo que ele veio fazer, ele veio para tirar essa cama que te escraviza há alguns anos, das suas costas, aquilo que te acusa há alguns anos, essas feridas que muitas vezes te ferem, e você carrega isso há tantos anos. Deus está dizendo, ei, não precisa vir anjo. O anjo desce uma vez por ano. Eu sou o próprio dono do milagre. O dono do milagre chegou aqui hoje para te curar. O dono do milagre chegou aqui hoje. Toma o teu leito e anda. Deixa eu te perguntar, tinha alguém para empurrar ele lá dentro? Jesus estava lá, poderia. Mas Jesus estava dizendo, enquanto você espera anjo, eu mesmo vim. Eu sou a tua resposta. Eu sou o teu milagre. Eu sou aquilo que você precisa para você vencer diante daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Sabe o que é melhor? Tem hora que a gente se surpreende. O Senhor precisa sair do meio das festas para vir para o lugar do milagre. E desce no lugar do milagre porque tem alguém clamando. Eu acredito que aquele homem, por mais que pudesse não conhecer ao Senhor, mas o Senhor viu o sofrimento dele. E o Senhor desce no lugar do sofrimento. E diz, hoje vai ter milagre nesse tanque.
não vai ser o primeiro, vai ser quem quiser e quem estiver disposto para que o meu nome seja glorificado. Eu quero lhe dizer, hoje aqui não é o primeiro que pular na frente do tanque, ou dentro do tanque. Aqui é o primeiro que sentiu o toque do Senhor. O segundo, o terceiro, o quarto. Ele está dizendo, eu estou com o meu nome aqui. Eu estou com a minha mão aqui. E eu vou em áreas da sua vida que talvez você nunca abriu para ninguém. Mas eu tenho o poder de curar a sua vida hoje. Eu tenho o poder de sarar essa situação que você enfrenta, para o meu nome ser glorificado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Coloque a mão no seu coração. E eu quero orar por você. Você que entrou aqui hoje, talvez tenha algo aí que dói em você, que te machuca, que muitas vezes mexe na sua estrutura. E você entende que você precisa deixar isso. Tem coisas que estão te ferindo e você se cobra. E você não entende que quem vai ser a tua resposta é o Senhor. A sua cura é o Senhor. Pastor, mas fizeram mal. Pastor, mas me perseguiram. Pastor, mas falaram. Pastor, mas me caluniaram. Pastor. Meu querido, entrega hoje nas mãos do Senhor. Confia nas mãos dEle. É Ele que tem o poder de fazer todas as coisas em teu favor. Você precisa acreditar que Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que nos restaura. Eu convido você, se você é homem agora, mulher de verdade agora, sai do seu lugar e venha colocar aqui no altar do Senhor. Enquanto a equipe de louvor está ali ministrando, está aqui ministrando, você vai sair do seu lugar, sai e venha. Senhor, eu quero colocar aqui diante de Ti as minhas dores, os meus sofrimentos. Eu quero colocar aqui diante de Ti tudo aquilo que na caminhada me machucou. Eu quero dizer que o Senhor é Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é
coração, nós queremos orar por vocês. Você que está aqui à frente, você que talvez não teve coragem de vir à frente, mas tem algo que te incomoda e te faz sofrer. Eu quero que você entenda que o mesmo que chegou para aquele homem naquele tanque, ele também está aqui hoje. Ele tem autoridade para ir ao teu encontro hoje, te curar, restaurar a sua vida, curar suas emoções, curar suas feridas e declarar sobre você algo novo, onde o nome dele vai ser glorificado. Eu quero declarar que o Senhor é a tua força, o Senhor é quem restaura hoje todas essas feridas, e Ele vai às suas emoções hoje. Se tem algo que está te incomodando há alguns anos, eu quero lhe dizer que o Senhor te fortalece. O Senhor é a tua bandeira, em nome de Jesus. Ore agora, ore, coloque diante do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, nós confiamos na tua presença. E através dessa ministração desta noite, no agitar das águas, nós queremos fazer diferente. Precisava de um anjo agitar as águas para que alguém viesse ser curado. Mas nesta noite, através da tua intervenção e da nossa oração, ó Rei da Glória, nós declaramos agora que a fortaleza que o inimigo muitas vezes vem tentando nos paralisar, tentando dizer que nós temos que recuar, mas o Senhor vem nos impulsionando e nos dando coragem dos céus para que nós venhamos avançar, e que todas as fortalezas do inimigo venham a ser quebradas, que todos os grilhões venham a ser rompidos, que toda obra das trevas venha a ser desfeita agora, pelo poder e autoridade que há no teu nome. Espírito Santo, o teu povo aqui clama por socorro, o teu povo clama porque não existe outro Deus, e não tem outro Deus a quem ele possa confiar. Ele confia no Deus que tem todo o poder, todo o domínio sobre as suas mãos, e todo o controle que há nos céus e na terra está sobre o Senhor. Então nesta noite, Pai, vem sobre os teus filhos, vem trazendo nesta noite a clareza, vem trazendo nesta noite, Deus querido, o discernimento e o direcionamento para que eles possam trilhar pelo caminho que o Senhor já escreveu sobre a vida deles, ó Pai. Nós declaramos agora que toda mente cauterizada venha a ser lançada por terra, que toda mente cauterizada nesta noite venha a ser lançada por terra, que o teu povo venha até a mente do Senhor, para que possa ter o direcionamento do Espírito, para que eles possam agitar, agitar aquilo que muitas vezes está paralisado. E em nome de Jesus nós declaramos agora que toda obra do mal bata de retirada, em nome de Jesus. Que todas as cadeias, que todos os grilhões, que todos os cadeados de ferrolho que anda tentando parar os teus filhos, nesta noite nós declaramos liberto pelo poder que há no teu nome, liberto pelo poder que há no teu sangue. Nós declaramos agora em nome de Jesus. Então age, Jesus, age no meio dos teus filhos, age no coração, age na mente, age na alma, age no espírito, e faz conforme o Senhor queira fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Pai, nós abençoamos todos que vieram aqui à frente, todos que estão no seu lugar, que o Senhor passe agora, Pai, o bálsamo de Gileade sobre a nossa vida, que haja cura sobre nós, em nome de Jesus. Amém.